Hoje aqui no canal Modernidade e Ciência nós vamos falar de antropologia espacial. Sim, antropologia espacial, que é um termo que eu criei para explicar como que, de uma maneira bastante lúdica e tal, todos os governos que têm seus programas espaciais, eles utilizam também, claro, tem o motivo da pesquisa, tem toda a sua razão científica, mas também tem um lado de uma antropologia. Então, para aqueles que estão chegando agora no canal Modernidade e Ciência, peçam aí que se inscreva, deixe aí seu joinha, o canal que se propõe aí a discutir temas que estão fora da caixa, seja da modernidade, do mundo moderno, como nós conhecemos, e também dos fatores que envolvem a tal da ciência. Então, veja, esse é um material do meu baú que eu guardo, já tem outros vídeos aqui no canal, se vocês procurarem, vocês verão. Essa é uma matéria de 1975, quando é apresentado o projeto do Shuttle, né, do ônibus espacial americano. Né. Então, todas essas matérias, por exemplo, começa aqui, em 1980, a Voyager chega a Saturno, então manchetes assim, chegaram as fotos tiradas pela Voyager, e a ciência vai refazendo todas as suas teorias sobre o planeta dos anéis. Inegavelmente um grande avanço, a Voyager inclusive está funcionando até hoje, né, já saiu praticamente do sistema solar, mas o uso que eu quero ressaltar com vocês é o uso antropológico disso. Grande parte do conhecimento, das descobertas como essa, aqui por exemplo, essa aqui já de 1982, planeta Terra chamando as estrelas, né? Então vejam que sempre tem um chamativo, tem uma coisa para as pessoas, que é aquilo dentro da antropologia, como eu falei para vocês, que civilizações milenares, por exemplo, ficavam acompanhando o que acontecia nos céus à noite, tentando explicar uns para os outros o que seria aquilo, o que era um cometa, o que era um eclipse. Então, toda essa questão do espaço sempre nos remeteu a profundas reflexões. Será que estamos sozinhos no universo? Estamos sozinhos? Não estamos sozinhos? Então, por exemplo, essa aqui, na Pioneer 10, colocaram essa imagem aqui, dois humanoides aqui, dizendo, olha, estamos vindo em paz, aqui nossa mensagem aos extraterrestres. Então vejam que tudo isso tem um apelo também para os países, para os governos, para deixar a população distraída, discutindo esses problemas. O que não quer dizer que, do ponto de vista da análise científica, grandes descobertas foram feitas. Apesar que para as pessoas ali no dia a dia, grande parte desse conhecimento não gera alguma coisa tangível no seu dia a dia. Pode-se argumentar que não, se descobriu uma borracha especial, um vedador, um tipo de plástico e tal, porque isso na verdade é uma grande peça de marketing, como eu vi tempos atrás, dizendo não, a sola desse tênis foi descoberta a partir das botas dos astronautas na Lua, pela alta temperatura no solo lunar. Então é apenas uma peça de marketing, isso na verdade isso não seria necessário. Se você quer projetar alguma coisa, né, seja um escafandro que vai a profundidades muito grandes no mar, ou uma roupa que aguente uma temperatura muito grande, você não precisa ir à Lua para simplesmente projetar e descobrir um novo material, né? Mas a mitologia espacial é muito forte, as pessoas têm uma paixão que remete, como eu disse, a essa questão da antropologia, é uma coisa milenar. Então eu vou falar aqui com vocês a respeito da colocação em órbita, dias atrás, do James Webb, na verdade. James Webb, o super telescópio que a NASA fez em parceria lá com a Agência Espacial Europeia, e inclusive o Ariane 5 colocou no espaço essa carga, né? Então, só que vamos remeter um pouco, como eu já mostrei aqui algumas fotos de jornais antigos. Eu me lembro bem em 1990, que chegou também com o mesmo grande alarde, os clichês, os chavões, eles vão se repetindo, como eu digo para vocês, desde 1975, quando eu comecei a guardar todo esse material. E aí eu fui percebendo, à medida que eu fui comparando essas matérias, que existe sim uma coisa, que tem todo um método de manter as pessoas permanentemente com uma certa ilusão de que essas buscas no espaço profundo, ou seja, fora da camada da baixa órbita da Terra, trarão algum benefício, nós vamos descobrir alguma coisa realmente relevante, né? Então, o que não desmerece a pesquisa científica, como eu disse, mas do ponto de vista social é bastante questionável.
É o que se gasta com todos esses projetos, né? Porque eles são repetitivos, né? A diferença é que essas sondas, elas iam, por exemplo, realmente até os limites, por exemplo, do sistema solar. Quando essas sondas chegaram até realmente o limite do sistema solar, não havia mais sentido em ter outras missões que repetissem essas mesmas viagens. Então, se investiu muito mais em radiotelescópios e telescópios como, por exemplo, o Hubble, que, como disse para vocês, foi colocado em órbita em 1990. O nome, e é interessante porque vários desses projetos, eles sempre homenageiam um círculo bastante restrito de pessoas que fazem parte desse métier de pesquisa. Então, na verdade, é um clube muito seleto, né, de algumas centenas, milhares de pessoas, mas tem alguns cabeças que são continuamente homenageados. Então o Hubble, ele tem esse nome em homenagem a um grande astrônomo americano, nascido em 1889, que é o Edwin Hubble. Na década de 20 do século passado, o Edwin Hubble, ele, ao fazer medições eram chamadas as nebulosas, você ainda não tinha uma definição do que era aquilo, então chamava-se nebulosas. Hoje sabemos que essas nebulosas são galáxias, como a Via Láctea, por exemplo. Então, ele percebeu que quanto mais distantes elas estavam, elas tinham uma tendência a ficar com um tom avermelhado no espectro visível que ele estava utilizando ali daquele telescópio. Então, ele chegou à conclusão de que essa chamada para o vermelho significava que elas estavam se afastando. Se ele encontrasse uma galáxia que por acaso ela tendesse para o azul, ela estava se aproximando, por exemplo, da Terra. Essa teoria do afastamento dessas múltiplas galáxias é que deu origem depois na teoria do Big Bang, ou seja, de uma explosão original e o mundo foi... Agora, veja que todas essas teorias são teorias, porque elas não têm uma comprovação empírica. Elas vão criando uma escada que, degrau a degrau, ela é montada em cima de outra teoria que parece bastante plausível desde que você aceite a teoria anterior. Então, a questão de que as galáxias estão se afastando e que o universo está se expandindo, ela fica de pé desde que você aceite o pressuposto, né, a premissa de que houve uma explosão inicial ali, cerca ali de 13 e tantos bilhões de anos atrás. Então você tem que partir dessa premissa, né? Então essas pesquisas, essas coisas do espaço profundo, elas estão sempre colocando uma teoria em cima da outra teoria para continuar justificando aquilo que é a ideia básica de que realmente o universo tem um começo, né? E que está em contínua evolução. Esse pressuposto vai gerando uma série de incongruências de, por exemplo, a quantidade total de matéria que existe no universo, como que essa energia não está, por exemplo, diminuindo, se a gente sabe que toda energia tem um decaimento, tem entropia. Então aí você começa a se descobrir, assim, bolar outras teorias, como não existe uma massa negra, uma massa negativa que compense essa perda de massa positiva. Então são teorias que vão sendo simplesmente sobrepostas como se fosse uma cebola em camadas para justificar sempre a teoria original. Mas vamos aqui então ao Hubble, só para dar alguns parâmetros para vocês. Já houve 5 missões que tiveram contato com o Hubble, porque o Hubble está ali numa altitude ali em torno de 547 km em relação ao solo, então fica razoavelmente fácil, né, seja a estação espacial, seja quando existia ali os ônibus espaciais, e você fazer um acoplamento do Hubble, trocar inclusive peças que foram projetadas de uma maneira deficiente ou que ele envelheceu. Então a vida útil dele ele já é o dobro. A vida útil era em torno de 15 anos, nós estamos já com 31 anos de operação do Hubble. O Hubble opera numa faixa de frequências que vai ali do ultravioleta até praticamente o espectro nosso visível, mas sempre com fotografias com tons de cinza. Ele não tira fotografia colorida. Então essas imagens que muitas vezes são vistas, essas são do Hubble que eu estou colocando aqui,
Isso na verdade é uma edição fotográfica, a NASA não nega isso, onde é coletado os tons de cinza, né, dentro do espectro, desde o branco até o negro, e isso vai sendo colorido depois por computação gráfica. Então vai se escolhendo cores que na verdade não existem. Nós não sabemos se isso na verdade tem essa cor. Então é bastante interessante quando se diz, não, isso é uma fotografia. Não, não é uma fotografia, na verdade é uma imagem que foi capturada em função de ondas que vêm em várias frequências, como eu disse, desde o ultravioleta até o espectro visível, e nós simplesmente damos a isso uma gradação em tons de cinza que depois nós colorimos essa imagem, né? Não é nitidamente uma fotografia. Agora, por que é interessante esse tipo de pesquisa que foi muito além do que simplesmente lançar uma sonda, como foi a Pioneer, a Voyager, né, as sondas Viking que pousaram, por exemplo, em Marte? Porque 19 mil papers, segundo os dados da própria NASA, foram possíveis de ser produzidos em função das 1,5 milhão de observações que o Hubble já fez até hoje. Então existe uma espécie de referência circular que esse tipo de pesquisa depois é realimentada com uma série de papers que vão fazendo essas teorias que eu vou comentando com vocês. Então é muito útil para essa comunidade que eu disse, de algumas centenas de cientistas, porque eles dizem, olha, agora tem 19 mil papers. E se você pergunta assim, mas os 19 mil papers vocês estão falando para um outro par, sobre um outro assunto que você assumiu como verdade, para a sociedade realmente ali, concreta, no dia a dia, sim, qual foi o benefício final? Não estou desmerecendo a pesquisa, mas o glamour que se dá através das matérias jornalísticas com relação à pesquisa espacial vai muito além do que simplesmente a questão da pesquisa. Eles passam uma ideia de que isso realmente vai resolver os nossos problemas do dia a dia. Isso não vai resolver os nossos problemas do dia a dia. Nós temos que investir tempo, energia, dinheiro também para resolver os problemas como água potável que falta no mundo, a questão do saneamento, doenças, enfim. Não é a pesquisa do espaço profundo que vai trazer essa resposta. Apesar de que as pessoas ficam numa situação mais confortável, dizendo, poxa, nossa, então agora está tendo uma sonda, o Musk falou que vai montar uma colônia em Marte, vamos ter uma colônia na Lua, então você fica tendo uma sensação de que a sua vida vai melhorar porque alguém está montando, por exemplo, uma colônia na Lua. Então vejam, o Hubble, se nós trouxermos a valor de 2021, como se ele tivesse sido construído em 2021, ele teria custado 16 bilhões de dólares. Isso vem do dinheiro do contribuinte americano, que parte desse dinheiro vai exatamente para projetos como esse da NASA. E aqui, de algumas coisas que tem no site da NASA, que eu achei curioso, que eles dizem assim, os grandes feitos do Hubble nesses 31 anos, além de produzir os 19 mil papers, material, né, 19 mil papers. Por exemplo, se descobriu as luas de Plutão, bastante relevante, se descobriu as luas de Plutão. Se descobriu, uma ocasião, ele tirou foto de um cometa que acabou se colidindo com o planeta Júpiter, também uma coisa bastante relevante, né? E ele tem um alcance de 13,5 bilhões de anos-luz. Então você, na verdade, está vendo uma imagem de 13,5, se você chegar até esse ponto, de 13,5 bilhões de anos-luz. Interessante que no tempo em que o Hubble ele é útil ao longo do ano, né, do número de visualizações, o diretor, né, da NASA, o principal, ele tem 10% do tempo de utilização e você só pode tentar fazer imagens nessa distância limite se passar pelo crivo do diretor. Então tem toda uma curadoria ali, ele de certa forma define em 10%, outros 90% é discutido num consórcio aí de instituições de pesquisa que decidem, afinal de contas, para que lado nós vamos posicionar o Hubble, né? Bom, aí, se vocês olharem pelos vários canais aí da internet, vocês vão encontrar dezenas e dezenas de youtubers que também se favorecem, né, esses youtubers espaciais, focados em espaço. Mostram os lançamentos, fazem comentários, tudo bem. Então, também é útil para todo esse pessoal que não vai criticar realmente a colocação em órbita de um telescópio desse,
que é bem maior do que o Hubble, que é o James Webb. E ele tem algumas características, vou colocar aqui só em linhas gerais, vocês vão encontrar os detalhes aí para quem passar a verificar isso através dos canais de especialistas aí, né? O James Webb tem esse nome em função também de um outro participante do mundo espacial. Ele não era astrônomo, ele era advogado, mas era muito ligado ao governo americano desde ali da geração do Truman e tal. É um cara que nasceu em 1906, foi falecer só em 1992. Maçom, evidentemente, também, como toda a formação ali, vocês encontram essas matérias com relação à NASA. E ele foi o diretor-geral presidente da NASA de 1961, escolhido pelo Kennedy, e vai até 1968. Inclusive em 68, quando teve o trágico acidente do Apollo 1, que os 3 astronautas simplesmente foram carbonizados dentro da cápsula. E aí ele discretamente ele sai em outubro de 61. E ele era um grande incentivador de que tinha que haver também essas missões tripuladas, essa coisa toda, para manter toda a população engajada, inclusive aceitando que a NASA recebesse todos esses bilhões de dólares anuais de orçamento. Agora, outras missões seriam missões, como ele realmente incentivou, de robôs, de sondas, para também trazer um material científico, né? As missões tripuladas, elas são muito mais exatamente dentro dessa antropologia espacial do que propriamente alguma coisa mais assim, útil, né? Qualquer robô, qualquer sonda tira muito mais fotos, ela vai muito mais longe, tem um custo muito menor se você olhar por quilo para colocar um ser humano no espaço, né? Então vamos aqui então aos dados, né, tão comentados, os encontros e tantas coisas do James Webb, né? Outra característica muito interessante desse novo telescópio é que ele não está na baixa órbita da Terra. Ele não está ali a 547 km de altitude, não. Ele vai ser posicionado num ponto de equilíbrio que é conhecido como Lagrange. Existem 5 pontos, eu não vou entrar aqui em detalhes, vocês encontram isso aí, essas explicações pela internet. O Lagrange L2 é um ponto que está atrás da Terra, se a gente considerar em relação ao Sol. É um ponto que tem o Sol, a Terra, e ele está atrás, mas numa distância de 1,5 milhão de quilômetros. Isso é calculado de maneira que essa massa posicionada a 1,5 milhão de quilômetros em relação à Terra, e a Terra fazendo o seu movimento também em relação ao Sol, ele fica numa zona de equilíbrio, onde você não precisa, como na baixa órbita, continuamente você colocar sempre combustível para que ele não entre novamente na atmosfera. Então, a durabilidade, a longevidade desse telescópio, ele está lá no ponto de Lagrange, ele gasta muito menos combustível. A previsão é de que ele dure pelo menos ali 10 anos, pelos cálculos depois que ele foi lançado. Se imaginava que um projeto duraria ali em torno de 5 anos pelo menos, porque ele é uma peça muito grande, ele pesa ali cerca de 7 toneladas, diferente do Hubble. O Hubble tem um espelho ali de 2,40 metros, e esse não, ele tem um espelho de 18 metros ali de extensão, de 6 metros na verdade de extensão, 6,5 metros de extensão, e montado numa gigantesca placa de 18 hexágonos, mas com um diâmetro de 6,5 metros. E ele opera numa banda que não é a ultravioleta até o espectro visível, ele opera no infravermelho. Então foi interessante que depois de 31 anos se coloque também um telescópio que agora vai olhar o infravermelho. E aí evidentemente que já estão colocando uma série de teorias, não, ele vai conseguir enxergar bem no limite, ele tem uma capacidade de chegar aos limites do universo. Só que tem também um ônus para tudo isso. Como ele está posicionado a 1,5 milhão de quilômetros, se ele apresentar nessa fase agora do desdobramento, que ele está sendo encaminhado para essa posição, ele entra em operação daqui a uns 6 meses, depois desse desdobramento, depois do posicionamento, e aí simplesmente o telescópio começaria a funcionar. Se tiver algum problema, como houve no Hubble, quando eles descobriram que tinha um problema na lente, uma das lentes estava desfocada e teve que ser substituído. O Hubble chegou a passar um período ali de 5 anos sem gerar nenhuma imagem profunda. Então, se houver algum problema com o satélite James Webb,
ele provavelmente será irreparável, porque essa distância de 1,5 milhão de quilômetros, nenhum ser humano foi. Aí você vai dizer, pô Paulo, mas o Musk está dizendo que vai a Marte, tem aí o pessoal da Blue Origin dizendo também que vai à Lua, a NASA dizendo que tem o novo projeto Artemis. Sim, mas isso é apenas, está tudo no papel. Na prática, ninguém foi. A Lua está a 340 e poucos mil quilômetros de distância. E olha lá, ainda tem lá as dúvidas de fato de como que tudo aconteceu para a ida e volta da Lua. 1,5 milhão de quilômetros na radiação profunda, sem ter a proteção da camada magnética da Terra, como a baixa órbita propicia, realmente seria uma grande aventura. Então, fica aqui essa análise que eu faço para vocês. Quando vocês observarem o glamour que está se dando para a questão do James Webb, essa coisa toda, sempre se perguntem, sim, mas isso ajuda na minha vida para quê? Inegavelmente que ajuda para toda aquela comunidade de cientistas que vão ficar muito felizes analisando por muitos e muitos anos essas imagens tiradas e montando teorias, porque você vê pelas fotos, não, ali tem um planeta, um exoplaneta, pode existir, talvez exista água naquele planeta, pode ser que se encontre um tipo de... Então, realmente, para essa comunidade é uma coisa bastante interessante, mas volto a comentar com vocês. Para o mundo real, para o mundo tangível, que está longe dessas matérias assim, eu acho que vai começar sempre a se questionar, falar assim, olha, não sei se compensa tanto esse tipo de gasto, dado que nós já sabemos quantos planetas nós temos no sistema solar, nós já sabemos de uma série de eventos que ocorrem, seja com o Sol, com o movimento desses planetas. Eu acho que analisar uma galáxia que está ali a 13 bilhões de anos-luz, então pode até ser que ela já nem exista mais, por exemplo, né? Porque são 13 bilhões de anos viajando na velocidade da luz e que de repente, ao chegar aqui na Terra, já passaram tantos bilhões de anos em que ela de repente desapareceu. Do ponto de vista de uma especulação de como que realmente o universo surgiu, pode ser realmente muito útil. Agora, realmente para a nossa vida terrena, é um tanto quanto assim, eu diria que assim, é bastante questionável descobrir se ele nasceu assim ou nasceu assado, porque não vai fazer a menor diferença com relação às nossas vidas.